O pior pesadelo do FBI foi finalmente capturado, e a história por trás dele é surpreendente. Se há uma coisa em que todos podemos concordar é que a tecnologia mudou o mundo em que vivemos. Mas o que é usado para o bom também pode ser usado para o mal. Como todos sabemos, com o aumento da tecnologia, a vida se tornou muito mais fácil. Entretanto, ficamos mais suscetíveis para sermos atacados. Hackers existem em todo o mundo. O mundo não são só flores, e a vida não é tão fácil. Estamos prestes a descobrir o outro lado da internet, o seu lado mais sombrio. Não há uma única descrição de um hacker. Um hacker pode ser uma mulher ou um homem, baixo ou alto, jovem ou velho. Mas a única coisa que eles têm em comum é que eles usam seu conhecimento técnico para atingir um objetivo de forma online. Geralmente, esses objetivos não têm como objetivo principal tornar o mundo um lugar melhor. Normalmente, os hackers entram no sistema sem autorização, usando as informações para o seu próprio benefício. Embora ainda existam alguns hackers que se concentram em expor a verdade por trás do sombrio mundo das empresas. Por que os hackers fazem o que fazem? Você pode estar pensando que essas pessoas não têm nada melhor para fazer com seu tempo do que causar o caos online. Mas isso não é necessariamente verdade. Muitos desses hackers vêm de países pós-soviéticos ou da Europa Oriental. São de famílias de baixa renda e não têm nenhuma oportunidade de trabalho. Então, em vez de ficarem sentados em casa sem fazer nada, eles tentam ganhar dinheiro da única maneira que sabem: hackeando. Não é todo dia que você vê o FBI correndo atrás do seu próprio dinheiro. Geralmente, eles são aqueles que estão perseguindo criminosos e os pegando desprevenidos. Mas dessa vez a situação mudou, e o FBI se viu perseguindo um homem desconhecido. Quem é esse cara que está causando tantos problemas ao FBI? O mais importante é: todos os hackers são tão difíceis de identificar como esse? Ou ele era apenas uma exceção comparado ao resto? É hora da resposta. Nem todos os hackers são iguais. Você tem hackers de níveis iniciantes e intermediários. Mas nós não estamos falando de um hacker amador aqui. Nós estamos falando sobre o melhor dos melhores. Esse homem em particular tem habilidades hackers diferentes de qualquer outro. É hora de você conhecer Cal Petrov, o hacker que enganou o FBI. Isso é um título difícil de alcançar quando você pensa sobre isso. Não são muitas pessoas que você pode dizer que fizeram um FBI de tolo. Cal Petrov cresceu em uma cidade de 1000 anos de idade chamada Smolensk, que fica a poucos quilômetros ao norte de Moscou. Vivendo na era pós-soviética, Petrov foi atraído por computadores e aprendeu o básico sobre eles na escola. Mas ele não aprendeu em um MacBook. Seu primeiro encontro com um computador foi em um danificado clone do IBM XT, de uma fabricante ucraniana chamada de POSQ-V. Mas foi quando ele tinha 13 anos de idade que seu pai trouxe para casa um PC e um modem, e foi então que Petrov teve o seu primeiro gostinho da internet. Como a maioria das crianças nos anos 90, ele foi atraído pelo filme de cinema Hackers e também pela ficção cyberpunk. A partir dessas duas coisas, ele se inspirou. Sabia que seria um vigilante dos computadores e iria lucrar com isso. Ele encontrou outros mercenários na internet. A maioria eram de países pós-soviéticos, e havia muitos deles. No final dos anos 90, a União Soviética teve um aumento de inteligentes programadores de computador. O único problema era que faltavam oportunidades de trabalho para se fazer dinheiro. Eles recorreram para hackear sites de comércio eletrônico americanos. Mas Petrov não era tão técnico quanto muitos de seus colegas. Entretanto, seu talento não residia em suas habilidades técnicas. Seu talento era manipular e gerenciar pessoas, e o seu dom para aprender línguas. Ele começou a lucrar como hacker quando sacava dinheiro de caixas eletrônicos usando números de cartões de crédito roubados e usando seu inglês fluente para telefonar e fazer pedidos fraudulentos para varejistas e empresas de telefonia celular. O negócio estava indo muito bem para Petrov, até que as lojas perceberam o esquema.
Quando o negócio foi à falência, Petrov deveria procurar outras oportunidades. E foi isso que ele fez. Ele decidiu testar sua sorte na extorsão. Ele e sua equipe iriam invadir os computadores de empresas e roubariam os dados de clientes. Em seguida, Petrov ligaria para essas empresas e ofereceria seus serviços como consultor de segurança, que evitaria que links se tornassem públicos. Não era um plano ruim. Ele tinha a habilidade de invadir os dados da empresa e a lábia para obter lucro. Mas todas as coisas boas devem acabar. Era apenas uma questão de tempo até que alguém descobrisse o que ele estava fazendo. Em 2002, ele e sua equipe violaram um provedor de pagamento eletrônico, roubando informações dos cartões de crédito de mais de 72 mil clientes. Isso continuou com outras empresas. Petrov, em seguida, entrava em contato com a empresa oferecendo seus serviços por um valor que variava de 50 mil a 500 mil dólares. Mas uma dessas empresas ligou para o FBI e destruiu completamente o esquema de enriquecimento de Petrov. Então ele começou a contemplar uma ideia diferente. Petrov estava cansado de sua vida em sua cidade e de ficar recebendo pressão de bandidos locais. Então pensou em se entregar para as forças da lei da América. Dessa forma, ele poderia escapar da Rússia e mudar sua vida. Em sua mente, ele acreditava que dessa forma ele seria um hacker arrependido e se tornaria um especialista em segurança digital na terra da liberdade e oportunidade. Mas essa ideia, será que iria funcionar do jeito que ele planejou? Bem, para ele descobrir, ele teria que tentar. Quando você está vivendo em um conturbado ambiente fora da América, você vê os Estados Unidos como um lugar incrível para viver. Bem, isso é o que todo mundo fora da América diz. Lá é a terra da oportunidade. O estereótipo da América diz que tudo o que você tem a fazer é ir lá e acontecer. Então Petrov viu essa oportunidade como uma forma de recomeçar e viver a vida que sempre sonhou. Uma vida de segurança financeira e liberdade. Algo que ele não acreditava ter agora. Quando chegou à América, acabou sendo mandado para uma casa de segurança, trabalhando como informante do FBI. Se ele recusasse a continuar com esse trabalho, ele iria parar em uma prisão de segurança máxima. No entanto, anteriormente, quando ele estava no telefone com o FBI, eles contaram uma história diferente. A realidade deixou Petrov chocado. Quando percebeu que estavam jogando com ele, Petrov decidiu que não iria deixar que eles dessem sua cartada final. Petrov tinha seu próprio truque na manga. Logo após a sua chegada, Petrov foi colocado em um esconderijo do FBI sobre 24 horas de vigilância. Lá ele foi instruído a falar com seus amigos russos via telefone, enquanto o FBI gravava tudo. No entanto, Petrov não foi estúpido. Enquanto fingia cooperar com o FBI, ele avisava seus amigos de que havia sido forçado a fazer isso pelo governo dos Estados Unidos. Então, como o FBI não percebeu nada disso? Bem, eles não perceberam que Petrov poderia ser tão corajoso, porque o FBI foi lento ao perceber que Petrov estava jogando bem com eles. Acontece que eles não traduziram as conversas imediatamente. Demorou meses para eles terminarem todas as traduções. E quando perceberam, já era tarde demais. Furioso, o FBI tirou Petrov da casa secreta e o jogou em uma pequena prisão no condado da Pensilvânia. Ele estava com medo de que os promotores estivessem prontos para acusá-lo de vários outros crimes, e suas esperanças de ter um futuro melhor estavam indo embora. Os promotores queriam pegar pesado contra ele, mas um agente em ascensão, Brian, viu potencial em usar Petrov para combater o crime cibernético. Ao longo dos anos 90, ser um hacker era uma atividade recreativa. Contudo, na década de 2000, isso se tornou um negócio sério, especialmente no leste europeu. Sites estavam sendo invadidos, e-mails estavam sendo sobrecarregados com spam, e fraudes com cartões de crédito foi se tornando algo muito comum. Brian viu em Petrov sua oportunidade de ter uma chance séria de combater esse tipo de crime virtual. Brian era um professor de história do ensino médio, mas decidiu abandonar sua carreira aos 29 anos e perseguir seu sonho de infância de se tornar um agente do FBI. Quando foi incorporado na organização, ele recebeu o papel de agente de crime cibernético.
Em seu primeiro caso, ele vinculou uma invasão de computador de uma empresa em Nova York a um famoso hacker que vivia nos campos isolados da China. Só com a ajuda de Brian que o FBI conseguiu atrair o suspeito para Las Vegas e prendê-lo. Se você colocasse esses dois homens lado a lado, veria que eles são completamente opostos um ao outro. Brian era um homem de aparência forte, que exibia um porte de ator de faroeste dos anos 70. Ele tinha um olhar firme e cabelo preto bem penteado. Em outras palavras, à primeira vista, você pensaria que esses dois homens eram de mundos completamente diferentes. Mas as aparências podem enganar. Esses dois homens têm muito mais em comum do que você provavelmente imagina. Embora Brian não se parecesse com um hacker, ele poderia te enganar fácil. É claro que ele não estava nem perto do nível de habilidade de Petrov, mas ele tinha alguma experiência anterior. Quando Brian era criança, ele cresceu em um bairro suburbano perto de Chicago, onde se envolveu com atividade hacker, mas em um nível mais amador. Quando estava hackeando, ele usava o nome de Teufel, que era um antigo termo para demônio ou espírito em alemão. A coisa boa é que Brian entendia a mentalidade de um hacker. Brian não queria abrir mão de Petrov, então eles decidiram fazer um acordo. Petrov serviria seu tempo de condenação trabalhando disfarçado no FBI. Mas dessa vez Petrov não tem que espionar seus amigos. Em vez disso, seus alvos eram pessoas que não tinham nenhuma conexão com ele. Para fazer Petrov se sentir melhor sobre toda a situação, Brian o chamava para uma missão de coleta de inteligência, dando a Petrov a impressão de que ele era como James Bond. Petrov assinou o acordo judicial e aceitou a oferta do governo, e era hora de começar a trabalhar. Se há uma coisa que Petrov não gostava de fazer, era esconder suas habilidades. Ele amava mostrar suas habilidades. Momentos depois de ir preso, ele estava brincando com um computador de pesquisa na biblioteca de direito da prisão de Santa Clara. Ele descobriu que o computador estava conectado à rede de computadores da prisão, e em alguns poucos segundos, ele conseguiu fazer comentários constrangedores serem impressos nas impressoras ao redor de toda a instalação. A equipe da prisão teve que colocá-lo em isolamento. Petrov foi levado até Brian em seu primeiro dia de trabalho. Ele foi conduzido a uma pequena sala, e lá dentro havia uma mesa de trabalho com um computador nela. Algemado ao computador, ele teve sua primeira missão: Operação Cidade dos Cupins. Com uma nova identidade, ele começou a se conectar ao mundo subterrâneo do bate-papo. Ele se apresentava como um especialista ucraniano de scanner biológico, com interesse em cartões de crédito roubados. Seu primeiro alvo era um homem misterioso que atendia pelo nome de Decoy. Após semanas de conversa com Decoy, Petrov negociou um acordo e se ofereceu para comprar 400 números de cartão de crédito. Decoy concordou e lhe enviou as informações. Infelizmente para Decoy, isso foi um grande erro. Enviando contrabando para Petrov na Pensilvânia, Decoy estava cometendo um crime federal na jurisdição dos Estados Unidos. Essa evidência ajudaria Brian a persuadir a polícia ucraniana a prender Decoy. Embora o plano tenha funcionado, Decoy foi liberado após passar somente 6 meses preso. Brian desenvolveu uma estratégia única. A ideia era disponibilizar um pouco de dinheiro para que Petrov pudesse fazer contato. E no momento em que eles tivessem os números do cartão, Brian, em parceria com as empresas de cartão de crédito, identificariam a fonte da violação. Petrov era muito profissional, trabalhava duro, fechando negócios e coletando informações cruciais para Brian. Eles eram uma equipe incrível e Brian queria agradecê-lo. No entanto, ele sabia que seus atos de gentileza eram limitados. Petrov passava seus dias trabalhando 8 horas seguidas e à noite ele voltava para sua cela de prisão. Não era a melhor das experiências, mas no dia de Natal, Brian decidiu surpreender Petrov. Quando Petrov chegou para trabalhar, ele encontrou um projetor colocado de frente para a parede. Brian o ligou e a tela começou a mostrar o filme O Senhor dos Anéis, A Irmandade do Anel. E para o almoço, Petrov recebeu uma completa ceia de Natal. Petrov foi verdadeiramente tocado por esse ato de bondade, pois Brian dedicou o seu dia para ficar com ele
em vez de sua própria família. Então, um grande golpe de hacking aconteceu. Houve uma invasão no sistema de processamento de dados de pagamento de uma empresa de cartões internacionais. Foram expostos mais de 8 milhões de números de cartões. Isso era um grande caso. Petrov começou a investigar imediatamente. Um de seus contatos, de forma espontânea, ofereceu informações sobre quem eram os 3 hackers que fizeram esse trabalho. Mas é claro, eles teriam que fazer um acordo antes e eles teriam que negociar. Petrov disse que ele queria comprar todos os 8 milhões de cartões, mas queria uma amostra primeiro. A amostra foi crucial, pois permitiu que Brian confirmasse que os cartões vinham daquela invasão. Mas seu contato rejeitou a oferta, pois não parecia que Petrov tinha $300 mil no banco. Então Brian apareceu com um plano. Petrov, vestido com roupas civis, foi até um banco que concordou em cooperar com eles. Brian gravou um vídeo de Petrov saindo pelas portas dos fundos do banco carregando $300 mil em dinheiro vivo. O contato de Petrov estava convencido. O vídeo parecia ter acabado com as suspeitas de seu contato. Petrov conseguiu convencer seu contato a se cadastrar na empresa para a qual ele trabalhava e endereçar um requerimento para Anatoly Dogman. O contato usou todas as suas informações pessoais, incluindo sua identidade nacional. A companhia para a qual Petrov trabalhara era obviamente falsa. O contato de Petrov sequer chegou a pensar nessa possibilidade. Isso mostra que esses hackers estavam realmente esperando por uma pessoa real chamada Dogman. Embora desempenhasse um papel crucial na identificação de hackers e na prevenção de novas fraudes, ele ainda não estava limpo. Em 2005, Petrov foi retirado da prisão de Santa Clara para ser levado à frente de um juiz distrital dos Estados Unidos, o Sr. Charles Maldon. Nos últimos 8 meses, ele passava seus dias na Operação Cidade dos Cupins, mas suas noites atrás das grades. O governo determinou que Petrov tinha cumprido seu tempo na prisão, mas ainda teria 3 anos de liberdade supervisionada pelo tribunal. Depois de 8 meses atrás das grades, Petrov foi libertado. Mas sua liberdade não era o que ele esperava. Ele não tinha um green card, seguro social e nenhuma maneira de conseguir um emprego decente. O FBI alugou um apartamento perto da prisão para ele e o pagava uma bolsa de $1.000 por mês para continuar trabalhando na operação da cidade de Cupins. Mas a vida suburbana não era de fácil adaptação. Após alguns meses, um homem bêbado se aproximou dele e começou a ofendê-lo verbalmente. Ele deu um soco no rosto do homem e ligou para o FBI em pânico. Ele revelou que queria ir para casa. A vida depois da prisão não estava indo bem para ele. Então ele decidiu que a melhor maneira era pedir permissão para ir para casa. A ele foi concedido pelo juiz Maldon permissão para visitar sua cidade natal, com a condição de que ele voltaria para os Estados Unidos para cumprir o resto de seus 3 anos de liberdade supervisionada. Petrov concordou. Brian levou Petrov para o aeroporto e disse adeus a seu amigo. A despedida foi amarga, pois ambos sabiam que não iriam se ver novamente. Como Petrov estava em um avião de volta para a Rússia, a operação da cidade dos Cupins era um caso encerrado. A operação foi um sucesso. Brian disse que a operação retirou mais de 850 mil cartões de crédito do mercado negro e alertou mais de 560 empresas que hackers do leste da Europa violaram seus sistemas de segurança. Apenas nessa operação, 22 suspeitos foram acusados, mas nenhum deles foi extraditado. Para Brian, esta foi uma grande conquista e ele esperava que seu trabalho árduo fosse reconhecido. No instante em que Petrov pegou um avião de volta para a Rússia, todos sabiam que não havia chance de que ele voltasse para continuar cumprindo sua pena na América. Para ser honesto, temos certeza de que muitas pessoas não voltariam para cumprir o resto de sua sentença. Acho que essa foi a maneira do governo americano de agradecer a Petrov por sua ajuda na Operação Cidade de Cupins. No final, ele teve muita sorte. A outra alternativa teria sido ficar apodrecendo na prisão. Mas essa não foi a última vez que Brian ouviu falar de Petrov. Na véspera de Ano Novo, em 2006,
o telefone de Brian tocou. Petrov disse: "Ei, você sabe que eu tenho algo novo aqui?" Petrov continuou a dizer: "Houve uma enorme violação de segurança. E parece que a vítima agora foi o FBI." Isso não é algo que Brian esperava ouvir de Petrov. Se tem algo que o FBI não pode fazer, é ser uma vítima. Brian levou a dica a sério e sondou mais para obter informações. Petrov estava observando uma gangue de hackers russos que estavam invadindo um data center do ATCO, onde estava o servidor de e-mails do governo dos Estados Unidos. Um desses servidores de e-mail era o endereço fbi.gov, o que não era nada bom. Petrov queria ajudar Brian e entregou 2 documentos, sendo um deles uma planilha de alvos de crime cibernético do FBI e do Serviço Secreto. Petrov então guiou Brian até uma sala secreta de bate-papo, onde um desses hackers foi localizado. Brian conseguiu falar com Salomon, um hacker russo, e o fez admitir o roubo de documentos e a invasão aos servidores. Esse foi um grande sucesso para Brian, e parece que o caso estava chegando ao fim. Mas depois descobriu-se que Petrov estava com as mãos sujas. Outras empresas estavam sendo hackeadas pela gangue de hackers russos, e Petrov estava oferecendo sua ajuda a essas empresas, incluindo o FBI. Pelo preço certo, ele evitaria que o código fosse roubado e vazado online. Mas nem todas as empresas estavam caindo no golpe dele. A multinacional ERW viu a oferta de ajuda de Petrov como uma tentativa de extorsão e reportou às autoridades. Quase tendo um ataque de pânico, Brian mandou uma mensagem para Petrov pedindo para que ele parasse de fazer o que estava fazendo, pois ele estava atrapalhando o caso da ATCO. Em algum momento foi descoberto que Petrov estava hackeando empresas e, em seguida, oferecendo seus serviços para evitar vazamento de dados. Dessa forma, ele seria pago 2 vezes. Petrov não se arrepende, mas desde então ele decidiu dar um passo atrás no hacking e tentar viver uma vida normal. Se você perguntar a ele sobre hackear o FBI, ele diz que não se arrepende. Após o incidente de hackeamento do FBI, Brian continuou com o trabalho investigando novas ocorrências. No entanto, com o tempo percebeu que algo estava errado. Conforme o tempo passava, os agentes com os quais ele era amigo pararam de falar com ele, e ele foi desprezado em várias promoções. Ele se candidatou a empregos de supervisor e foi rejeitado, e lhe disseram para nunca mais tentar de novo. O que estava acontecendo? O FBI estava investigando um dos seus próprios agentes, ele. Por todo o ano passado, ele estava sendo investigado por fraude contra o governo, conspiração e vazamento de informações confidenciais para Petrov. Essa descoberta derrotou Brian. Estar no FBI era o emprego dos seus sonhos, e essa investigação o impediu de subir na carreira. Ele decidiu procurar empregos no setor privado, e em 2010 entrou no escritório de seu chefe, colocou sua arma e seu distintivo sobre a mesa dele e deixou o emprego depois de 11 anos. O emprego dos seus sonhos estava oficialmente terminado. Levou mais de 2 anos para que Brian fosse liberado pelo Departamento de Justiça e a investigação fosse encerrada. Mais de 6 anos se passaram desde que Brian e Petrov tinham se visto ou falado um com o outro. Nessa época, Brian tinha uma nova carreira como consultor e estava curtindo sua vida. Por que o Petrov ligou? Ele tinha uma dica ou uma oferta? Não. Ele ligou para mostrar gratidão. Ele me ligou para me agradecer pela forma como eu agi com ele, por seu tempo na prisão e a forma como foi tratado lá. Brian disse durante um almoço em um restaurante familiar no início de 2015. Agora ele foi para casa e mudou sua vida. Agora ele tem uma família e ele me deve tudo. Essas foram suas palavras. Depois de todas as perseguições e todos os truques, tanto de um lado quanto do outro, há uma coisa que Petrov nunca esqueceu: o almoço de Natal. Em seus momentos mais sombrios, Brian deu uma mão amiga para mostrar a ele humanidade e compaixão. Ele era um hacker? Sim. Mas isso o tornava um monstro? De maneira alguma não. Enquanto Petrov lutava durante seu período na prisão nos Estados Unidos, Brian foi o lampejo de luz
que Petrov precisava para superar tudo. E essa foi a nossa história de hoje. Mais uma vez, obrigado e nos vemos na nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.